Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e hoje, mais uma vez, vamos falar sobre os gringos no Brasil, mas dessa vez sobre os erros que gringos emitem quando eles vêm morar aqui definitivamente. Isso também pode adaptar para outros casos ou imigrações para os outros países, mas tem alguns pontos específicos e todos esses casos são baseados na minha experiência, porque antigamente eu conhecia muitos russos que moram no Brasil, ou que tentaram morar no Brasil, ou que estão indo morar aqui no Brasil, especialmente os russos, né? Mas não só, vários gringos. E vamos, né, refletir sobre isso. O primeiro erro é mais comum. Entre várias pessoas é mudar para algum país e ignorar a língua nativa, não aprender. No caso do Brasil, os estrangeiros virem morar para o Brasil, mas não aprenderem o português. E como consequência disso ainda se fechem no ciclo na sua família, talvez com seu namorado, namorada brasileira, ou no seu bairro com outros imigrantes, e nunca saiam disso, sempre ficam presos nesse conceito, ou seja, não conhecem o Brasil de verdade, né? Tipo, mesmo com hoje em dia os tradutores sejam mais avançados, né? A língua é muito importante, a comunicação é muito importante. Se você não saber a língua, não tem como imigração dar certa, você corta várias partes da sua vida, amizades, oportunidades de trabalho, conhecer de verdade a cultura, conhecer de verdade o local. Então, eu não entendo as pessoas que imigram e não se esforçam para estudar a língua. E várias vezes essas pessoas depois vão embora e falam mal do Brasil porque não deu certo para eles. Eles pegam o ranço, e não do Brasil, de qualquer país onde isso acontece, e falam, não, esse país é ruim e tal, mas na verdade a pessoa nem conheceu o país de fato. Lógico que algumas pessoas têm mais dificuldade para aprender as línguas, isso depende de idade, de vários outros fatores, mas também hoje em dia tem tanto recurso, internet, tantos professores ou mesmo cursos com preço acessível, que eu acho que dedicar 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, nem 30, tudo bem, 20 minutos por dia, que todo mundo consegue, já pode fazer a maior diferença nesse processo. Me falam se vocês concordam com isso ou não. E a outra, né, a outra coisa como eu já falei, conectada com uma língua. O segundo ponto é se alocar num bairro onde tem, não sei, bairro dos russos, bairro dos chineses, bairro dos japoneses, e se ficar nessa comunidade fechada, e depois você não sei qual que é o sentido de imigração nesse caso, se você não aprende cultura local, não faça amizades e tal. Acho super errado na imigração também. E o terceiro ponto que eu já vi alguns russos fazendo é morar no Brasil. Inclusive eu tenho amiga que ela fazia isso, tipo, morando no Brasil e falando mal dos brasileiros. Tipo, isso não é meu ponto de vista, é os erros dos outros gringos, tá? Só pra deixar claro aqui. Por exemplo, eu tinha uma amiga que morou acho que um ano no Brasil, e todo o tempo ela era muito preconceituosa. Ela falava que os brasileiros não são tão inteligentes, que eles não têm tópicos para conversar com eles e tal, ou que esse lugar é ruim, onde eu moro é ruim, tudo é ruim, e tipo, você via essa pessoa, você já sentia esse preconceito, mesmo se ela não falasse diretamente, mas pessoas leem linguagem corporal e tal, então dava para sentir essa negatividade, né? E depois ela sempre falava que, tipo, e depois essa mesma pessoa sempre chorava, tipo, nossa, eu não tenho amigos aqui, por quê, né? Por que será? E, tipo, ela se incomodava muito que ela não tem amigos. Mas foi óbvio que ela não tinha amigos com
como essa atitude dela, que ela já ia para as pessoas e guardar os sentimentos tão ruins dentro, e as pessoas, lógico que sentem isso, então era óbvio porque que ela não tinha amigos, mas ela não entendia e no mesmo tempo reclamava disso. Não via que a razão, na verdade, era sempre ela. Então, todos esses 3 casos, ter algum preconceito sobre o país onde você mora, então, por que você mudou para cá se você não gosta, né? E não aprender a língua e não se comunicar com as pessoas locais, se fechar num ciclo muito pequeno, muito fechado, todos esses 3 fatores, a grande maioria das pessoas, eles não vão aguentar, eles vão embora pro seu país, e depois muitos deles começam a falar mal do país onde eles emigraram. Pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos, pode ser qualquer outro lugar, né? Porque a pessoa sente fracasso, né? Que não deu certo, e para justificar isso, culpa o lugar e vem falar para todo mundo que o país não foi tão legal, né, em si. A outra coisa, né, que no caso vamos falar especificamente dos russos e brasileiros, 2 pontos aqui. O primeiro é não aprender a se comunicar, né? Por exemplo, não aprender os hábitos cotidianos de comunicação do país. Por exemplo, na Rússia, hoje em dia, nos prédios de condomínios, pessoas nem se conhecem, não dão um bom dia, não falam olá, não conhecem como se chama um vizinho da porta. Os russos são muito fechados. Por exemplo, nós russos, quando entramos no elevador, nós tipo fazemos essa cara assim e olhamos pro lado. Então, quando chegar no Brasil, né, pesquisar um pouquinho e se adaptar aos hábitos, né, de dar bom dia para as pessoas, para falar mais obrigado, para ser mais comunicativo no dia a dia e não se surpreender com isso. Isso também faz sentido na distância, né? Que muitos russos vão se assustar com abraços, com beijos no bocheche, que a distância entre pessoas, como eu já falei em outros vídeos, na Rússia é muito maior. Mas se o russo vem para o Brasil, o russo tem que adaptar à situação brasileira. E pelo contrário, se o brasileiro que vai para a Rússia e para ficar muito tempo e para morar, aí tem que adaptar às regras da Rússia. Então, onde você vai, você que tem que adaptar a essas diferenças culturais e você que né, você que adapta o lugar porque você veio para ele, eu penso assim, porque senão, vamos voltar pro cenário anterior, se você não adaptar, muito provável que não vai dar certo e você vai ter que ir embora. Então, é muito importante para você permanecer no lugar, fazer estudos, não sei, ou por trabalho, ou por qualquer seja outra razão, você que tem que adaptar a esse lugar, né? Mais um ponto aqui rápido é pontualidade. Por exemplo, os russos são muito pontuais, então para não se estressar muito, tem que aprender que se o brasileiro fala que encontro é 7 horas, muito provável a coisa vai começar às 7h30, né, e não ficar 1 hora esperando no local. Também são as pequenas diferenças. Na Rússia somos mais diretos e retos, então a gente entende a informação assim mais literalmente. Então, o tal jeitinho brasileiro. Por exemplo, na Rússia, sim é sim, não é não. Agora, no Brasil, muitas vezes, não é muito legal falar não. Pessoas falam sim, mas, na verdade, eles não vão fazer isso. Isso também é uma coisa que tem que saber, né, para não ter confusões. Eu mesmo, quando eu cheguei no Brasil, muitas vezes, não quando eu cheguei no Brasil, eu tinha mais dificuldades culturais quando eu comecei a trabalhar, vender o software, né, eu demorei muito para pegar o jeitinho brasileiro no negócio, né, eu já entendo quando esse sim significa não e quando sim realmente significa sim, esses tons e meio tons de frases. Agora já tá muito mais fácil para mim, eu já sei entrar nessa brincadeira, respondo da mesma tonalidade, mas no começo foi muito duro para mim, muito difícil, para mim na Rússia, tipo, especialmente no negócio,
no trabalho, na área de serviço, é tudo direto e reto. Então, para mim, adaptar a esse sim, meio não, foi muito difícil. Ou, por exemplo, informalidade dos brasileiros, quando os meus clientes me chamavam de querida, para mim foi tipo quase uma ofensa na Rússia. Isso muito pode ser até ofensivo, então eu demorei para acostumar, mas eu que quero vender nesse mercado, eu que entrei nesse mercado, eu que tenho que me adaptar, graças a Deus com o tempo adaptei. E os últimos pontos aqui é para os gringos que gostam muito das novelas brasileiras, ainda existe isso hoje em dia, e eles esperam que o Brasil vai ser igual nas novelas, tipo praia, Rio de Janeiro, carnaval, e eu tenho uma amiga que é incluso quase 10 anos mais velha que eu, mas ela acredita nesses estereotipos, ela quer muito conhecer o Brasil, mas pelo ponto de vista de novelas. Lógico que se a pessoa pensa assim, ela vai se decepcionar, igual dos Estados Unidos. Se você assistir filmes do Hollywood e pensar que os Estados Unidos vai ser igual a esses filmes, né? Lógico que não, que o país tem vários estados, até estados variam muito entre si, tem muita diferença entre uma cidade para outra e não é igual nos filmes e nas novelas. A última ponto muito importante é ir morar no Brasil e não provar comidas brasileiras ou falar que eles são ruins. Também os russos fazem muito isso, de procurar, tipo, não, eu quero achar a comida igual na Rússia, eu quero achar o tal produto, tal ingrediente igual na Rússia, enquanto eu sempre ficava chocada com isso, tipo, enquanto a gastronomia brasileira é tão boa, tão rica, tão diferenciada, mas a pessoa entra nesse hiperfoco e não quer provar as novas coisas e sofre, tipo, tem gente que sofria muito com isso, eu nunca também entendi. Mais ainda no Brasil, realmente no Brasil, se você quiser, eu acho que você acha tudo de tudo que foi possível e até todo que foi impossível. E o último ponto é segurança, né? Andar com coisas caras na rua, eu não acho bem assim, porque sinceramente eu estou muitos anos no Brasil, nunca vi um assalto, graças a Deus, então eu acho que esse ponto tá um pouco exagerado, mas pessoalmente, porque que também isso não acontece comigo, porque independente do país, eu sempre adapto muito a situação. Eu vejo a rua, como ela tá movimentada, não movimentada, se é dia e de noite, tipo, por exemplo, não sei, nem nos outros países eu não andaria de noite na rua vazia, com celular na mão, tipo, e tudo folgado. Eu acho que isso é importante em qualquer país, né, seguir as seguranças, olhar para os lados, né, e avaliar a situação e como você tem que se agir nelas. Então, eu acho que o tópico foi bastante interessante, né? Abordei várias diferenças culturais aqui. Escrevem, por favor, nos comentários se vocês concordam ou não, o que vocês queriam adicionar aqui. E por favor, cliquem no gostei, me seguem aqui no Instagram, me seguem no TikTok. Agora eu tô postando TikToks todos os dias, praticamente, pelo menos tento. Então, quem sente minha falta, por favor, acompanha no Instagram, no TikTok, tá aqui no bio, na descrição. Cliquem no gostei e tchau, tchau, até os próximos vídeos.